Ok, vamos lá. Então, o episódio... só uma coisa que a gente não comentou ainda, mas que vale a pena falar, é que o problema das datas, eles continuam. Ainda aparecem entre 17 e 18, são discrepantes, né, Isso aí vai em ser várias sempre. fontes. Realmente é uma situação que a gente Silvio, ainda não investigou. antes de tu iniciar, só passar aqui os comentários. A gente tem comentários aqui. Vamos ver o que o John está falando. Admito que conheço pouco do universo Star Trek, mas achei a maneira de que apresenta o Picard parece ser quase como um futuro antagonista do Cisco. Pode ser Deep Space Nine envolver Picard para entender melhor. Não, isso não rola. Assim, é porque eu acho que tu teria que ter visto o episódio dos Borgs lá, da nova geração. Daí eu acho que ficaria mais fácil para tu entender o que aconteceu, que aparece aí no piloto, né, de Deep Space Nine. Vê esses episódios que daí tu vai ficar bem claro assim, para ti. E as bananas, aí eu peço ajuda aos universitários, peço ajuda a vocês. Ok, para eu começar a ver, qual temporada devo começar? Não vale falar que desde a primeira. E aí, gente, o que nós vamos indicar para o E as Bananas Network? Cara, eu acho que é uma série que tem uma história corrida, ainda que tenha episódios mais ou menos fechados. Acho difícil entender bem a série se você não assistir do começo, da primeira temporada. É a sensação que eu tenho, sabe? Sinceramente. Sem querer ser chato. Vou ter que começar o que a gente fala sempre, ela é serializada, né? Ela é construída num grande arco, né? Moderna. Ela é moderna. O que você falou, né? Que Sopranos se baseou nela, de certo modo, né? O estilo de Sopranos tem a ver com ela. Na verdade, assim, não é exatamente isso que eu digo, mas eu argumento sempre que Deep Space Nine é uma série, e se tu for comparar com as séries do período, ela antecipou esse formato. Que a gente vai ver em Breaking Bad, Sopranos, Game of Thrones, né? Grandes arcos, cada temporada tendo... É o padrão atual do streaming, né? Isso. O padrão do streaming é esse, né? Dessas grandes séries. E Deep Space Nine, eu acredito a única série que se aproxima, a única série contemporânea que se aproxima um pouco é Arquivo X. Mas Arquivo X tinha uma coisa curiosa. Eles tinham 3 tipos de episódios. Então tinha um episódio serializado que ia seguindo uma narrativa contínua, que fazia menção a fatos anteriores, mas tinha também o Monstro da Semana, que era um episódio totalmente isolado, que nem se tocava em nada sobre alienígena, nada, era só a investigação daquele caso ali específico. E tinha a coisa da conspiração, que permeava muito o primeiro tipo, né, dos alienígenas. Mas a conspiração tinha episódios mais focados na conspiração. Né? Eu estou reassistindo, acho que eu falei para vocês, né? Falou, eu né? revendo o Arquivo X. Eu estou na segunda temporada, episódio 19. A última vez que eu assisti, eu tive um desgosto tão grande que eu achei que estava tão datado. Eu digo o seguinte... Não, tá datado. Isso aí é fato, tá datado. Eu digo o seguinte, eu digo que uma pessoa que for assistir Arquivo X hoje, daqui a pouco a gente fala, respondendo a pergunta, da combinação do Arquivo X, mas eu vou responder a pergunta do colega também, do Bananas. Uma pessoa que for reassistir Arquivo X hoje, ela tem que contextualizar o que era a época. Então, na época, o que a gente via no Arquivo X, o Modem, ele meio que personifica aquela paranoia da Guerra Fria, né? Daquele período antes da queda do muro acontecer, onde tudo era muito enigmático, né? Você não tinha ainda as mídias... Muitos segredos, né? Muitos segredos, né? Os governos constantemente sendo acusados de esconder coisas da população, visando a desculpa a desculpa de que você está em guerra, né? Você está em guerra contra o inimigo não pode saber o que você tem, e aí você tem projetos malucos que nem é teoria da conspiração, são projetos malucos mesmo, como o projeto Guerra nas Estrelas. Para quem não sabe, o projeto Guerra nas Estrelas é o seguinte, era um projeto onde os Estados Unidos iam fazer um satélite. Esse satélite ele ia emitir um raio, sabe Akira? Tipo Akira. Ele emitia um raio, e aí quando a União Soviética mandasse um míssil, esse satélite ia interceptar com um raio, né? E acertar no míssil, e o míssil ia explodir. A ideia do projeto é esse. Esse projeto, eles gastaram milhões desse projeto, e ele nunca foi feito para funcionar. O único motivo desse projeto ter sido criado foi para que a União Soviética gastasse dinheiro para fazer o dela também, porque, vocês estão fazendo um satélite para interceptar nossos mísseis, para interceptar, a gente tem que ter um para interceptar os deles também, né? Então, paranoia, né? E isso aí não é teoria da conspiração, né? Isso aí está bem consolidado, né? De que esse projeto, de fato, foi levado a cabo, e eles gastaram milhões numa coisa que nunca foi feita para funcionar, para dar certo, né?
Então, o Fox Mulder, né, ele personifica essa paranoia típica da Guerra Fria, e como é um produto da cultura pop, então eles aproveitaram para fazer do Fox Mulder, além de um cara que é o paranoico, porque ele é paranoico, né, além de fazer um cara paranoico, eles aproveitaram também para contar histórias sobre pulp, revistas pulp, como é que se diz? Histórias baratas de ficção científica, daquela, porque o próprio Benny Russo vai ser um dos escritores, né, de Star Trek. Então, o personagem Benny Russo, ele faz histórias baratas, né, de ficção científica que a molecada comprava nas bancas de jornal, histórias de terror, com aquelas revistas da Contos da Cripta. Então, ele meio que ele personifica tudo aquilo. Aí você tem que fazer esse contexto, porque senão, se você assistir o Arquivo X pensando e tentando retrazer para nossa época, o Mulder vai parecer o doidinho do bairro que fica louco quando vê a notícia do WhatsApp. Entendeu? Eles já o chamavam de Spook, né? Não era Spook, Mulder, alguma coisa assim, que parecia. E, gente, os episódios da Área 51, por exemplo, que todo mundo pararam de falar na Área 51 nos últimos anos. Mas o que era dito, até hoje, quando me perguntam no telefone, quando eu estou conversando com algum setor, alguma coisa, uma entidade me pede, o telefone, código de área, área 51. Gente, olha, eu me seguro para não dar risada. Eu queria desse período. Eu nasci no meio dessa coisa toda. Era ditadura no Brasil, era Guerra Fria. Então, quando eu cresci ouvindo falar de Triângulo das Bermudas, eu tenho literatura de Triângulo das Bermudas. Eu li o livro. Literatura de área de 51. Então, eu sou cria desse universo. E não tem um dia que não me perguntem assim, me passa o telefone, qual é a área? A área 51, que eu dou uma pausa, respiro e vou de novo. Eu não sei vocês, mas eu li tudo. Eu li o livro do Triângulo das Bermudas, que, se não me engano, é do mesmo autor que fez Eram os Deuses Astronautas, Charles né? Burns, né? Eram os Deuses Astronautas. Eu li o Eram os Deuses Astronautas. Eu li um livro maluco também de um cara que é aqui do Brasil, que ele fala que ele conheceu uma sociedade secreta cuja porta para essa sociedade está no Morro do Roncador. Então você vai lá no Morro do Roncador, se não me engano, acho que é Minas Gerais, acho. Aí tem uma porta lá que se dá para uma sociedade secreta. Então, e a coletânea Operação Cavalo de Troia? Esse eu não li. Gente, é um espetáculo aquilo. Esse é o mundo que a gente tem que... Exatamente isso. Os anos 90 tinha a isso, gente né? contextualizar o período, não ser anacrônico, né? A gente se dá conta daquilo. Senão, você não vai gostar muito. Não vou dizer que você vai odiar o Mulder, porque o ator é muito carismático, o David Duchovny, que é muito bom. Mas você vai achar esquisito. Vai achar esquisito. A mesma coisa. Havia muitas críticas, né? Porque eu lembro, era só em relação aos sapatos da Scully. Porque a roupa dela era impecável, o cabelo impecável. Vocês sabem como o Mulder... Agora aqueles Vocês sabem como o Mulder vai morrer? Não, mas ele não morre. Vocês são fã do Arquivo X. O Mulder não morre. O Mulder não morre, Vocês sabem como ele vai morrer? A Scully não morre. A Scully é imortal. Mas o Mulder... Não entendi. Eu lembro muito tempo assistir em VHS. Tem um episódio em que é revelado como o Mulder vai morrer e é revelado que a Scully não vai morrer. Ixi, um episódio genial. Tem a história toda do bebê deles também, aquela coisa... O Mulder vai morrer, sabe, Marcelo? O Marcelo tá rindo, acho que ele sabe. Eu acho que, cara, não tô lembrando, mas eu devo ter visto, não é possível. Autoasfixia erótica. Rapaz. Eu me abstenho de fazer qualquer comentário, porque a testosterona desde a semana passada tá lá no está. Vou ver o episódio aqui, o nome, e vou mandar para vocês. Ignoro. Assim, Mulder vai morrer. Mas é a cara dele, né? Ele vivia com filme pornô e com coisinhas desse tipo, né? Paranoico. E para responder a pergunta, a gente desvirtuou, mas foi legal. Para responder a pergunta do Banana aí, do Bananas, né? Eu diria o seguinte: Deep Space Nine, realmente você vai aproveitar melhor o produto se você assistir na sequência. Nada te impede de ir na internet e fazer assim, os 10 melhores episódios de Deep Space Nine. Você pode assistir, não vai ser uma coisa gritante, assim, né? Não vai ser uma perda absurda. Mas esses episódios ficam muito melhores quando você assiste eles na sequência, compreendendo o porquê da ação e atitude de cada personagem. Agora, da série clássica... Aqui, gente, que eu coloquei no comentário, aí tem uma sugestão do autor desse texto de tu vê a metade da série. Tu vê a série em 82 horas. Então, acho que são mais ou menos uns 80, 90 episódios. A série tem 176,
o cara fez uma lista, ele cortou alguns episódios que ele legal. acha que não são legais. Tirou os fillers, ele tirou os fillers. Exatamente. isso. Mas aí, tipo, eu como fã, assim, eu não consigo tirar nenhum episódio. Então, para mim não funcionaria. Mas para quem quer talvez se iniciar e que acha pesado, Legal. pô, tem que ver Isso 176 episódios, né? Segue a listinha aí que eu acho que é bacana. É possível. Bacana. Heresia. Mas a série clássica da nova geração, Heresia. eu diria que você pode entrar na internet e colocar os 10 melhores episódios da série clássica, que você vai curtir pra caramba, como se você tivesse assistido todos, né? Agora, de Deep Space Nine, realmente, para aproveitar de fato o produto, você. Que nem o Fry em Futurama lá diz assim: 79 episódios, uns 30 bons. É isso mesmo. Então, que é isso, a terceira temporada, cara, dá para tirar quase toda fora. Né? E a primeira temporada da nova geração demora muito para pegar no tranco. Demora muito, tem um problema muito lenta, muito lenta. Tem esse detalhe. Ali tem aquele documentário maravilhoso que o William Shatner produziu, que é o Chaos on the Bridge, uma coisa assim. Que é um documentário sobre como fizeram a nova geração. Esse documentário tinha uns anos atrás na Netflix, eu acho que tiraram, não vi mais. Mas eu recomendo, assim, para quem não viu, ele mostra como é que foi o processo de criação da nova geração. E aí foi uma espécie de recriação, né? Como que um gênio como Gene Roddenberry recria a sua obra-prima. Essa é a tônica, né? Como recriar aquilo. E esse é o erro também. Eles tentam recriar a série clássica na primeira temporada, na primeira e na segunda. E aí na segunda ainda vem até a doutora Pulaski, que é o McCoy feminino. Né? E aí, esse foi um grande problema assim, da série. Tu não tem como recriar Star Trek. Né, Dari? A Dari, que é grande fã da série clássica. Não tem como recriar aquilo ali. E eles enveredaram por esse caminho. Muito, sabe, esterilizado, uma sala, é como se você entrasse numa ponte. Eu achava ela sempre tão limpinha, organizadinha, de um jeito. Alguma coisa não soava bem. Depois começou a pegar, assim, talvez fosse o entrosamento das personagens, dos próprios atores e tudo, mas era muito estático isso. Parecia muito estático sempre no início, assim, os primeiros episódios. Ou talvez seja aquele, vou usar uma palavra bem vulgar, me perdoem, aquele ranço que a gente tem de vai assistir uma outra série, né, do universo Star Trek e fica comparando lá com aqueles poderes. Pode ser isso. Então a gente já vai com um preconceito, esperando ver aquele entrosamento. Não, as pessoas elas não se entrosavam, elas eram cada uma estática, assim, no seu posto, no seu ponto, aquelas 3 cadeiras ali, assim. A mesma coisa com a estação, com o DS9, assim, foi um choque cultural. Dá uma olhada, assim, tem um bar do parque aparecendo, tem aquela ponte, tem o O'Brien consertando tudo, aqueles Tecnobubbles, eu digo, ui, que é isso que está acontecendo? Vai para outra extremidade, né? Era aquele... Os fãs reclamavam, eu já li cartas da época, assim, dos fãs reclamando, dizendo que a Enterprise parecia um hotel. Eles estavam reclamando que ela parecia um hotel de luxo, né, a Enterprise. Verdade. E ela tem um pouco, assim, tem aqueles vasos com aquelas plantas, umas plantas que tinha na minha casa, inclusive, que aquela... ela não é espada de São Jorge, mas é parecida, assim, eu acho que era bandeira do Brasil, chamavam, né, lá em casa e tal. Tinha aquela mesma planta que eles usam dentro da Enterprise, tinha na minha casa, era comum nas casas das pessoas. Mas são essas diferenças, são essas sutilezas e essas diferenças que constroem o universo de cada série com a sua originalidade. Né? Não há como copiar mesmo, não tem como fazer isso. E eu acredito que não dá para se eleger uma melhor ou pior, embora todas as pessoas dizem, eu não assisto essa, eu realmente não assisto algumas, tá? Mas eu tenho a prerrogativa de ser fã lá dos anos 70. Também não. Tem algumas que eu não assisto, mas, nossa, são séries emblemáticas como as que a gente tem hoje, uma herança que nós tivemos, e que não existe como você elencar uma sendo... escolhe só uma que existe e abole toda, não tem como fazer isso, são universos... Tem coisa, a série clássica tem coisas que são absolutamente geniais, que vão perdurar para sempre, assim, por exemplo, aquele episódio do Universo Espelho. Cara, ali é uma coisa que as pessoas daqui a 100 anos vão assistir, porque é bom demais. É uma baita história, né? Muito bem produzido.
O episódio com o Khan também é muito bom, e assim diversos outros. Né? Os Romulanos, quando aparecem os Romulanos pela primeira vez, aquele episódio é extraordinário. Extraordinário. E ficou no tempo também. A estética, aquilo ali, a estética da nova geração é bacana. Eu acho uma estética bonita, bacana, né? Mas realmente ficou no tempo. Eu não sei se vocês já viram toda tentativa de tentar. Tentativa de tentar é maravilhoso, né? Mas toda vez que tentaram reproduzir Chaves, principalmente aqui no Brasil, que tentaram muito, nunca deu certo. Nem o próprio Carlos Villagrán, que é o Kiko, né? Quando tentou reproduzir Chaves em outros países, vingou. Não dava certo, porque ali foi uma mistura de texto com a entrega dos atores que entenderam qual que era da piada daqueles personagens, com o contexto ali. Então foi uma série de convergências que houveram ali que fizeram da série uma coisa antológica, né? Uma das melhores coisas já feitas na televisão. Não sei se vocês já viram tentativa do Ratinho, tentou fazer uma paródia de Chaves, corria. Você não consegue ver, são adultos vestidos de criança, é um negócio esquisito, não combina, né? Tem coisa que ficou ali e não adianta você tentar reproduzir, porque está no tempo, está naquele tempo, você tem que adaptar. Quando a nova geração começou a adaptar, aí disparou, que é a partir da terceira temporada, com a treta dos Klingons, tá? Aí disparou e não parou mais, né? Vai até até o episódio final, que é brilhante. Como a gente já falou algumas vezes, né? O episódio final da nova geração é o melhor filme já feito com a própria nova geração, né? Melhor que os filmes. É o melhor dos filmes. Eu estava lembrando agora do Picard. Eu disse, gente, a genialidade daquilo ali foi o Picard mais humano que eu vi, e de um jeito sublime, assim, sabe? Eu fiquei... Vão fazer do Cisco também, não vão? É isso? Ou fizeram? Estão fazendo? Não vão fazer uma espécie de trilogia do Cisco? Não é isso? Ou cancelaram? Sério? Não sabia nem que estava sendo produzido. Ignora que eu tô falando. Ignora que eu disse. Apaga, deleta. Porque... Deep Space Nine continua sendo o patinho feio da franquia. Pô. Porque nunca teve nada no cinema, né? Não. Mas até Voyager, que não teve, também é mais valorizada, por exemplo, uma coisa que mostra bem isso. Sério? Isso? Será que é o componente religioso? Será que é a questão da religiosidade que foi colocada ali? Não sei. Ou das diferenças? Eu acho que é porque ela é boa demais, né? Assusta as pessoas. São temas muito bem escritos, né? É difícil, às vezes, não sei. Eu acho que ela sofre por ser boa demais. Mas eu vejo isso assim, quando começaram a lançar as autobiografias, né, dos capitães. Lançaram a do Kirk, claro, lançaram a do Picard, e aí pularam o Cisco e lançaram a da Janeway. Veja se tem cabimento isso. Agora, ano passado, eu até entrevistei o autor, né, o Derek Tyler, que foi publicada depois da do Cisco. Eu acho que ficou chato, sabe? Eles devem ter pensado, meu Deus, olha, agora a gente vai ter que publicar isso aí de alguma forma. Ficou meio chato, ficou muito evidente que a gente não gosta de Deep Space Nine. E como você já tinha comentado outras vezes, né? Picar a terceira temporada só é tão bom porque traz um contexto de Deep Space Nine. É verdade. E é por isso que é tão bom, né? É o tempero que talvez faltou nos filmes. Talvez é o tempero que faltou nos filmes, que nunca, nos filmes da nova geração, no caso, né? Que nunca conseguiram acertar. Talvez tenha sido.